Boa noite, professor. Parabéns pela vitória. Prazer falar contigo. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, uma análise da partida, né? Da atuação da equipe e o que o senhor falou, o que o senhor trabalhou com esses jogadores para que a postura que iniciou o jogo ou durante toda a partida fosse diferente do que o Grêmio vinha apresentando. Boa noite a todos. Eu acho que o mais importante foi exatamente a gente ter muita intensidade nesses últimos. Desde que eu cheguei a Porto Alegre, eu vivenciei muita coisa, né? E nós tivemos que, de repente, filtrar aquilo que seria importante, né? De muitas informações, para que a gente tivesse realmente um time disposto em campo com a intensidade que foram esses 2 últimos dias. E eu vejo que nós acertamos em muita coisa. Foi fundamental eu ter chegado na sexta-feira de manhã, até para que a gente tivesse os 2 treinos, e isso foi um ajuste que fizemos com o Marcelo Oliveira e com o Diego, que eu estou aqui até de forma bem espontânea, dando os parabéns a eles, porque eles insistiram com a minha vinda, né? E a partir do momento em que a gente mergulhou naquilo que era o dia a dia do Grêmio, a gente pôde perceber algumas coisas, e entre elas aquilo que seria importante para o jogo de hoje. Você pedir intensidade para uma equipe que vem de uma sequência de jogos, que tem tido nas suas partidas, né, um abalo emocional, porque em todas as partidas há uma cobrança muito exagerada. Então, nós, de certa forma, conseguimos estabelecer que o emocional seria o ponto fundamental de ser acertado. Nós não tivemos tempo para mexer na parte tática, em sistema de jogo, mas tivemos muita conversa com os atletas. Eu acho que isso foi fundamental, até mesmo com a chegada do Serginho Vasquez e do Denis Abraão, porque a gente até exagerou, entre aspas, na conversa com os atletas, mas foi de fundamental importância, porque isso acabou fazendo a diferença. Chegando mais dentro da partida, respondendo mais especificamente, eu acho que o Grêmio hoje jogou com a alma que o torcedor quer ver. O torcedor que foi fundamental hoje, que foi até o centro de treinamento ontem, nos incentivar, ele acabou vendo aquilo que ele quer ver, e o que todos nós gostamos de ver numa equipe de futebol. Um time bem organizado no primeiro tempo, que soube reter a bola a hora que precisava, que soube ser agressivo nos momentos certos, até voltou dessa forma no segundo tempo, mas acabou caindo um pouquinho de produção, o que também é normal para uma equipe que buscou o resultado, que abriu uma certa vantagem na partida. Então, tudo isso faz parte do momento que cada um vive aqui dentro. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque nós queremos que seja a retomada do Grêmio no campeonato, né? Então, nós mostramos que o time pode jogar mais, ser mais agressivo, ganhar as partidas que realmente precisa, para que a gente possa sair dessa situação que ainda é incômoda. Mancini, a sua primeira escalação como técnico do Grêmio recuperou alguns jogadores, né? O Paulo Miranda, o Jean-Pierre como titular. Eu queria saber como é que foi para você, nesses 2 trabalhos, fazer essas escolhas. Com base em que informações você nominou cada jogador para entrar em campo hoje contra o Juventude? Nós tivemos uma conversa na sexta-feira, das 8 às 11h30 da noite, com toda a comissão, com o Marcelo e com o Diego também, e ela foi fundamental, porque era importante naquele momento a gente saber em que pé estava toda a pressão, quais os atletas que vinham jogando. Analisamos cada um individualmente para que eu tomasse a decisão. E a decisão, é óbvio que ela talvez não contemple a maioria dos torcedores, da imprensa, porque muita gente deve ter pensado, tá, mas por que fulano
por que esse e não aquele? Porque também entra a intuição do treinador, é óbvio, né? Eu já conhecia todos os atletas, embora com pouco tempo ainda de casa, mas era importante que a gente colocasse também na escalação um time de força, um time de imposição, muito diante daquilo que eu vejo nos atletas de enfrentá-los, não pela convivência do dia a dia, porque eu não tenho essa convivência ainda. É importante que nessas 2 semanas abertas agora, a gente consiga se aproximar muito mais e com isso obter informações importantes, mas a informação das pessoas que estão no Grêmio foram fundamentais para que a gente pudesse escolher esses 11 que iniciaram a partida. Boa noite, Mancini, parabéns pela estreia com vitória aí na Arena. Com 2 treinos e um jogo, pelo que você viu, pelo que você observou inicialmente, esse esquema utilizado hoje, com 2 zagueiros e não 3, com 2 volantes, o articulador clássico, o Jean-Pierre, e a figura do centroavante fixo, é um esquema que te agrada com o que o Grêmio tem à disposição? É algo que, numa análise inicial, pode ser o teu esquema? Olha, é uma pergunta interessante, porque a partir do momento que você tem um time ajustado, você consegue jogar em qualquer sistema, seja com 2 zagueiros ou com 3, com um volante ou com 2, ou com 2. O mais importante é você qualificar o teu elenco para jogar com variações, né? Eu já joguei em vários clubes com sistemas diferentes e todos eles funcionaram e alguns não funcionaram. Acho que depende muito da aceitação do atleta diante de algumas variáveis, entre elas as duplas, né? Às vezes uma dupla de zagueiro não combina, às vezes a hora que você joga um terceiro zagueiro numa dupla que não combina, você acaba achando aquele que faz a diferença e passa a funcionar, ou uma dupla de volantes. Hoje, especificamente no jogo de hoje, eu havia enfrentado o Juventude há 1 semana atrás, ainda no América Mineiro. E eu sabia que o Juventude jogava com 2 volantes e um meia, então eu escolhi jogar com 1 volante e 2 meias, porque eu queria agressividade, eu queria um Grêmio jogando para vencer a partida, para sair na frente, para não sofrer, para trazer o torcedor e o estádio a nosso favor. Então, ao longo do tempo, a gente vai ter a noção de qual esquema se encaixa melhor, mas para a partida de hoje e talvez para as próximas, a gente ainda faça ajustes até que seja definido por eles mesmos em campo aquilo que deve ser feito. Mancini, tu citaste aí nas respostas anteriores a questão da intensidade, que foi bem diferente que a gente viu o Grêmio hoje, bem mais intenso, e tem também a questão das 2 semanas abertas, como tu citaste aí agora há pouco, que tem pela frente aí. Será possível manter esse nível de intensidade na maioria dos jogos, ou essa intensidade foi algo que hoje aconteceu muito pela tua estreia, pelo momento, pelo torcedor de volta em bom número, que foi bem diferente dos outros 2 jogos? É possível manter esse nível de intensidade para a sequência que o Grêmio tem? Então, é possível sim, né? O Grêmio vem de uma sequência de jogos, assim como as outras equipes do Brasileiro, e talvez hoje a gente não tenha conseguido manter essa intensidade para o segundo tempo em função do desgaste natural, pela ansiedade, por uma série de coisas já citadas aqui. E é óbvio que o torcedor ele jogou junto com o time hoje. Ele também ele foi determinante para construir o resultado. Mas também a gente tem que entender, a partir do momento em que nós tivermos 2 semanas, talvez a gente consiga fazer com que o time seja intenso assim, diante do Atlético Goianiense e na semana que vem. Porém, depois disso a gente tem jogos em sequência de quarta e domingo, aí nenhuma equipe consegue manter a intensidade, porque é muito desgastante com as viagens que nós temos no país, com pouco tempo de recuperação. Então, enquanto tiver dando para botar intensidade, a gente vai botar intensidade, porque eu gosto de futebol com intensidade, com agressividade.
Eu encontrei um time de muita qualidade, que gosta da posse de bola, mas que também tem que jogar em transição, que também tem que ser intenso nos momentos onde o adversário permite, onde você é superior, você tem que fazer o resultado. Essa intensidade citada por você, hoje ela nos deu a garantia de virar com 2-0 e de fazer o terceiro gol. Aí depois é natural que quando você é muito intenso no começo, você perca um pouco na segunda etapa, que foi o que aconteceu. As substituições, elas não conseguiram manter a intensidade da equipe, que é um outro fator. Então, tudo isso, nessas 2 semanas abertas agora, a gente vai tentar corrigir. E algumas coisas que eu já vi as imagens agora no vestiário e que serão mostradas aos atletas. Então, alguns errinhos básicos que não é nada difícil de ajustar, como você encostar no cara dentro da área. Se nós tivéssemos encostado antes do cruzamento, nós não tomaríamos os gols. Então tem lances do atacar marcando, que é quando você está com a posse de bola no campo de ataque, a sua linha de zaga já tem que estar encaixada, porque caso perca a bola você não tem um contra-ataque. Então são pontos fundamentais de uma equipe madura que a gente vai atacar a partir de agora. E é isso, galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.